Luciana Barreto, estou aqui no Espaço Amelim, Vitória da Conquista, Bahia. No dia de hoje, faremos mais uma das receitas do livro Alimentação no Planalto de Conquista, no período de 1930 a 1950, de Amélia Barreto de Souza. O livro foi baseado em uma pesquisa científica e essas receitas lhes foi passada de forma oral e da mesma forma foram transcritas para o livro. A receita que vamos fazer hoje está presente na terceira edição do livro, na página 152. Farofa de andu verde. Talvez muita gente não conheça andu, mas é muito bom. Aqui, nessa cozinha, farofa não falta. Andu, pelo que eu andei lendo, é rico em minerais e proteínas, mas eu nunca penso essas coisas quando eu como. Parece feijão, mas não é. E tem gosto de andu, gosto próprio dele. Hoje eu vou cozinhar, porque eu vou receber um professor. Ele é gente da Chapada Diamantina e deve ter muita história para contar. E espero que goste de andu. Professor Itamar Aguiar, filósofo. Nem quero falar mais nada, vou deixar a palavra para ele, para quem entende do riscado. Essa cozinha hoje promete filosofia, comida, gula ou moderação. Segundo Sócrates, não vivemos para comer, mas comemos para viver. Bom, vamos ver o que vai dessa farofa hoje. Vamos à receita. Pois é, gente, estou aqui, professor Itamar Aguiar. Eu vou te dizer, hoje eu estou sem palavras, eu vou deixar com ele. Professor, muitíssimo obrigada. Quando o senhor aceitou, eu falei com, não sei se foi com minhas tias, falei assim, a tia Amelinha está no céu hoje, está no céu assim, pulando de alegria por sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço o honroso convite, né? Para vir aqui na casa, que deveria até, não sei se tem um ambiente de um museu com o que ela escreveu, com livros e etc, né? Sim. Como acontece com muitos intelectuais, como o caso do Afrânio Peixoto em Lençóis, que depois que faleceu, nós criamos um movimento lá na década de 70. Sim. Envolvemos a Academia Brasileira de Letras e todos os pertences deles foram para Lençóis. Foi mesmo? Na Casa de Cultura que foi criado lá. Eu participei desse movimento. Eu acho que algo semelhante aqui em Conquista deveria ser feito. Estamos aqui, quem sabe a gente está caminhando para isso. Talvez o Espaço Amelinha seja aí como se eu falo, um gatilho para a gente. Eu cheguei aqui para a universidade em 16 de março de 1983. Eu acho que da turma de mim para trás não tem mais ninguém na universidade. Eu acho que eu fui o último que saiu de lá, que me aposentei agora em julho. E eu fiquei na UESB 42 anos e 4 meses. Muito tempo. Só fui me aposentar já com mais de 10 anos que deveria ter me aposentado. E eu estava falando, né, da coisa de fazer o memorial, de fazer o memorial. E eu acho que seria muito importante, porque nesse período que eu cheguei aqui, é isso que eu quero falar, tinha algumas senhoras daqui de Conquista vinculadas à universidade. Não era só Amelinha. Não. Amelinha, Eleusa, Laura. Professor Elzi? Elzi. Então, estas senhoras deu esse tom para a universidade e aí a Amelinha, né? Eleusa, essas 4 que nós citamos, deu a essa universidade esse tom de familiaridade. Sim. Né? De um grupo de profissionais que todo mundo se conhecia, que frequentavam as casas uns dos outros.
E eu me lembro quando mexia com a Amelinha, quase sempre a gente ia na casa de Amelinha para comer alguma coisa que ela sabia fazer, né? E gostava de fazer. Colegas professores, né, que tinham por Amelinha e por esse grupo que eu falei de senhoras que davam à universidade este tom, que deu à universidade esse tom. De praticamente ser nossa casa. Porque não é só o dinheiro que move, né? Você acha que a UES foi assim, por um amor, por uma causa, né? De ter a universidade. E uma coisa que, como eu lhe falei, né? Perguntei para um, para outro, não, o professor é da Chapada. Eu falei assim, minha filha, a Chapada, né, professor? Não é. É muita coisa. A Chapada atravessa a Bahia toda pelo meio, corta a Bahia no meio. Pois é. Aí eu falei assim, não, vamos ver de onde é que o professor é. Aí ele me confirmou que ela é de Iraquara, mas que muita gente falou assim, não, o professor é de Lençóis. Não, gente, é de Iraquara, sertão. Iraquara é Caatinga, é micro-região de Irecê. Micro-região de Irecê, terra do feijão? Terra de feijão, de milho, de homem trabalhador, de família de agricultores. É verdade. Para vocês terem uma ideia, aí nesses anos 60, 70, quando Iraquara, o município tinha em torno de 17 mil habitantes, na sede moravam 2 mil, o resto todo era na zona rural. Então, quase todo mundo tinha a sua pequena propriedade. É um município que eu digo que tem uma reforma agrária. Aí usa a palavra natural por falta de uma melhor, né? Sim. Quando chegou a discussão da reforma agrária, lá para Iraquara não precisava discutir isso. Porque as pessoas tinham suas pequenas propriedades onde moravam, tinham as suas casas. Vivia dali. Plantavam o que produzia na região, normalmente o feijão, o milho, a cana-de-açúcar, a mandioca, e criava também animais. Sim. Pequenos animais. Ninguém tinha, digamos assim, uma fazenda cheia de gado. Mas normalmente você encontrava um conjunto de pessoas que tinham algumas cabeças de gado. Galinha, porco, jumento, animais de montar, etc, etc. Normalmente, o jumento para uma coisa de trabalho, né? Eu trabalho... Para ir para a feira aqui de lá em Iraquara era na quinta-feira. No Panacum, enchia o Panacum de trem e ia vender coisa na feira. As bruacas, né? Sim. E levavam para a feira para vender. Então, o município de Iraquara é isso. E professor... Era da família Mundim. E professor Itamar, menino, no meio de tanta história. Isso aí é uma coisa que... O senhor falou que 15 irmãos, 14 irmãos. Nós somos 15 irmãos vivos. Vivos. Minha mãe teve 18 partos. Foi mesmo. De parteira? De parteira. Só os 2 últimos que foi de médico, quando a gente mudou para Lençóis, já tinha médico em Lençóis, residente, né? A parteira que me pegou, eu chamava de Mãe Marciana. Era uma senhora negra que a gente tratava como uma segunda mãe, né? É a segunda mãe. Ou como madrinha. Nesse período da década de 60, eu nunca sabia o que era uma biblioteca, estudando Lençóis, em Iraquara, morando em Iraquara. Então, quando eu cheguei em Lençóis, tinha a biblioteca do colégio, tinha a biblioteca Urbano Duarte, várias pessoas tinham biblioteca particular em casa. Então, a convivência com a leitura e etc., para a gente foi uma descoberta. Então, aí eu comecei a ler e tomar gosto pela leitura. E este fato de uma cidadezinha desse tamanho ter contribuído com 2 membros até ali, até a década de 40, para a Academia Brasileira de Letras, sendo um deles integrante do grupo que fundou a Academia Brasileira, Urbano Duarte. Então, o Urbano Duarte é Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto foi um grande romancista do Brasil desse período dos anos 20 para os anos 40. Então, essa atividade intelectual, e assomava isso o fato de que só existia ginásio e escola normal naquela região toda ali da Chapada Diamantina Meridional e Lençóis. Então, a meninada, como eu e outros, que saíam de Ceabra, de Iraquara, de Palmeiras, de Andaraí, etc., para estudar em Lençóis. Eu fui estudar no Mosteiro de Jequitibá em 83. E em Lençóis? Aonde? Calma, em 63, em Jequitibá, desculpe. Jequitibá. Antes de ir para Lençóis. Então, eu passei um ano
como aluno interno do Mosteiro do Jequitibá, que só tinha padres e só tinha homens. No outro ano, meu irmão inventou uma doença, não quis voltar para Jequitibá. Meu pai disse, então Itamar vai para Lençóis, porque a irmã dele, Iracema, já está lá, então ele vai para lá. Os 15 não, meninos? De início, só nós 3, ainda não tinha os 15 não. Só nós 2, eu e Iracema fomos para Lençóis e estudamos em Lençóis, hospedado em hotel. No ano seguinte, minha mãe resolveu mudar para Lençóis. Aí levou todo mundo? Vai todo mundo por causa dessas questões de escola. Meu pai continuou entre Aquário e Lençóis com essa relação que a gente permanece até hoje. Era agricultor? Meu pai era comerciante, industriário e agricultor. Mexia com o que, professor? Essa é uma outra história que dá um romance enorme. Meu pai saiu da casa dos pais dele no Ceará com 14 anos de idade. Aí ele chegou em 49 em Iraquara. Minha avó tinha uma pensão. A mãe de minha mãe. E era outra figura, assim, daquelas que o marido foi embora e largou ela com 9 filhos. E ela foi trabalhar para criar os 9. Então botou barraca na feira, fez pensão, fazia de tudo. E era a pessoa decidida, né? Aí meu pai chegou e viu minha mãe, começou a olhar, ela estava com uns 15 para 16 anos, né? E aí minha avó chamou ele. Ei, rapaz, que história é essa que você quer com esse olho comprido para cima de minha filha? Ele olhou para ela assim, disse, dona Delfina, eu gostei dela. Eu vou viajar e dentro de 15 dias eu estou aqui, a senhora pode preparar um casamento que a gente casa. E esse casamento durou a vida inteira, né? A gente escolheu a receita de farofa de andu. Aqui, professor, tem um feijão verde. Normalmente o pessoal pode confundir. O andu, eu acho lindo o andu. Aqui é andu e aqui é feijão. Feijão verde, né? Agora tem gente que... Conheço bem e ainda planta. Agora eu plantei feijão de corda lá no meu sítio, mas é pequenininho, é só 3 mil metros. Mas dá pra gente comer só para a escola, para meu neto. Ah, sim, pronto. Então, quando ele estava assim com 4 anos, 5, até uns 10 anos, ele ia lá direto. Agora está com 12, não quer ir mais. Não quer ir mais para o sítio, não. Hoje a gente vai usar o andu. E tem gente que gosta de andu seco. Eu gosto do andu verde. Esse aí eu só vou cozinhar na água e água e um pouquinho de sal. O tocinho. Se eu acho que tá pouco, a gente bota mais. Não, tá bom. Tá bom, porque o senhor é o freguês daqui de hoje e nós temos mais uns 4 quilos de ali. E você já viu coisa mais gostosa do que feijão cozido com tocinho dentro? Maria, quieta, professor. Eu falei assim, eu vou fazer essa farofa de andu. Aí eu falei assim, não, o professor da ali, Caatinga, Chapada, não é possível que não goste de andu. Dito e certo, acertamos o prato e agora vamos acertar o passo e vamos continuar essa conversa, porque o que me interessa é isso aí. Eu quero saber alimentar 15 filhos E conviver 15 filhos? Mas é porque antigamente a mãe falava, menino, pela quieta. Você sabe quem é Dona Alda? E quem é seu Antônio Aguiar? Meu pai era um camarada cheio de princípios. E ele sempre dizia que a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa é o trabalho. Seja que trabalho for. Concordo, seu pai. Então, todo trabalho que for para fazer tem que ser feito com cuidado e fazer bem feito. Então, começava por aí, né? E Dona Alda foi administrar a casa, e filha é brincadeira administrar uma casa com essa situação. Só para vocês terem ideia do que era isso, as feiras de Iraquara nessa época eram na quinta-feira. Pode falar, né, que eu vou botar o... Então, as outras cidades da região tinham as feiras normalmente no final de semana, né? Sim. Então, mas a de Lençóis era segunda-feira e a de Iraquara era quinta. E meu pai, como comprador de produtos agrícolas... Dia de feira é um dia bom, viu? Todo mundo da região, a boa parte de gente da região ia para a feira de Iraquara, porque muitos tinham negócio com ele e acertar negócio. Sim. E aí minha mãe começava a distribuir almoço 11 horas da manhã, 5 horas da tarde ainda tinha gente comendo. Então essa foi a minha casa, para você ter uma ideia. Então todo mundo que chegava não tinha problema de ser trabalhador, ser homem comum, senta na mesa e vamos comer. A comida era a questão essencial. Essencial. Fundamental, entendeu? Fundamental. E farta. Mesa farta, mas para todo mundo. Não tinha distinção de negócio de conversa
chiada com ninguém, não. Porque meu pai, na realidade, também era um trabalhador, né? Sim. Uma casa cheia, farta. E Muito trabalho. E gente da região toda vinculada a isso aí, né? E o senhor rodando, menino. Você tá falando isso aqui, eu Tocinho. tinha dia que ele pegava e matava 30, 40 porcos para fazer tocinho e etc, salgar a carne, não sei o quê, e a gente desde menino, dentro dessa confusão. Quando eu comecei a cortar o tocinho, eu comecei a estar fazendo, ele falou assim, eu fazia muito isso, eu tô pensando que ele fazia cortar, né? Aí depois ele viu que eu achei que eu entendi que isso era para cortar, ele chegou e falou assim, não, eu ajudava a matar porco e Fazia salgar o processo todo. o tocinho. O processo todo. A mesma coisa também com gado, era tudo do mesmo jeito. Tinha uma comida que a gente fazia, Sim. lembrar pra você, farinha, açúcar e leite tirado do peito da vaca na hora que chamava de cambrecho. Meu pai. Comi esse negócio. Vou comer meu cambreche hoje. E a gente ainda selecionava quais eram as vacas que tinham o leite mais gostoso e que a gente queria o leite. Engraçado você falar isso, porque meu pai aqui... São coisas que desapareceram da vida e das conversas das pessoas, né? É. Aqui a gente vai dar uma fritada nesse tocinho. Aqui tá o andu tá cozinhando para ele ficar num ponto de... Ele tem que ficar al dente, porque farofa, aqui é com água. E aqui nosso bom e querido tocinho que dá aquele negócio, né, Brasil? Coisa mais saborosa no mundo do que gordura. E o tal do Gordura tocinho. sadia, né? É fajuta hoje, então. Mas aí eu quero saber. Quero saber para você que estava chegando em Salvador. E aí? Por que filosofia? Salvador e filosofia. E UFBA. Tá. Filosofia, esse era o problema. Como eu vinha de família rural, e essa ligação toda, a minha perspectiva era de fazer curso de agronomia. Fazer agronomia e me tornar agrônomo. E voltar para Iraquara. Para Iraquara ou para onde eu fosse, né? E para a sociedade da época. E nesta época a agronomia era tida como uma profissão das profissões. Pós anos 50, que o capital começa a avançar para o campo, para as atividades rurais. Então, se virar agrônomo era dizer, vou ter emprego, vou ter que ganhar dinheiro para fazer o que há de melhor nesse momento histórico e nessa vida. E aí, com esse negócio de mexer com escola, de estudar muitos filósofos e etc., de escola normal e dessas coisas todas, eu fui construindo as minhas reflexões e as minhas referências. Quando chegou na hora de ir para decidir mesmo para ir, já está na hora de ir para estudar para a universidade, eu disse, eu não vou fazer agronomia, não, vou fazer filosofia. Matou quantas pessoas você disse? Isso aí você nem imagina. Até hoje eu tenho confusão para explicar para algumas pessoas que diabo é essa tal dessa filosofia e para que é que serve isso. E eu passei minha vida, porque eu tinha muitos amigos de gente do povo, né? Eu sempre fui dono da rua e muita... Como é que vai explicar para... Explicar para meu amigo. Fiz filosofia, o cara, meu Deus. Eu vou estudar, mas para que diabo é que serve mesmo isso? Isso aí vai se fazer o quê? É coisa que a gente come, o que é? Então eu passei minha vida como estudante de filosofia tentando explicar para o homem do povo da minha região que diabo era essa tal dessa filosofia que eu estava fazendo. Você vai lá, você vai para a universidade, vai sair um, vai virar médico, outro vira não sei o quê, e você vai sair de lá para fazer o quê? Engenheiro, médico ou advogado? Aí vem e esse negócio, o que é mesmo isso? E aí, você falava o quê? Eu procurava meu jeito, dava meus pulos para tentar explicar às pessoas o que era essa tal dessa filosofia e para que é que servia isso. Quando eu fui a Salvador, eu já tinha lido a obra de Jorge Amado toda. Tudo que ele tinha publicado. Era mais baiano. Eu já tinha lido tudo. Então, em Salvador, tinha nosso grupo, eu morei ali na Rua da Poeira. A gente saía da Rua da Poeira de pé para ir para a festa do Bonfim. A Rua da Poeira é onde? A Rua da Poeira é Nazaré. Nazaré. Nós saímos, descíamos a ladeira da Poeira, pegava a baixa do sapateiro todo andando, andava aquele centro de Salvador todo de pé, comendo feijoada de madrugada e comendo festa naquelas festas de Larra Clube. Não, você incorporou Salvador. Saiu, catingueiro, sai
E incorpora Salvador. E de vez em quando ainda levava um bocado de amigo lá para Caatinga para conhecer a Caatinga. Qual é mais diferente de lá para cá ou de lá para cá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa viagem que você fez, assim, né? Aí, se a gente for chamar para alimentação, né? Eu saí de Iraquara com alimentação sertaneja, né? A farinha, a carne de porco, essa coisa mais voltada para a proteína da carne mesmo, né? Uhum. Essa coisa da verdura se tinha muito pouco, assim, né? Não tinha verdura. Eu posso lhe dizer quais são as verduras que tinham nesse lugar, que nós podíamos chamar de verdura nessa época. Sim. Quiabo tinha. Né? Sim. Chuchu tinha, mas alface não tinha. Sim. Cebola só comprada no mercado. Não tinha. Né? Rúcula, essas coisas todas, beterraba, cenoura, nada disso mesmo. Fui criado com isso, não. A gente comia outras coisas. Aí você comia batata, comia inhame, chupava umbu de fruta, chupava melancia. Era uma coisa temporão, né? Assim, era a época de manga, final de ano chupava manga, chupava umbu. Aí depois, em junho, normalmente, ali a laranja. Chupar e comer as coisas e as frutas da época. Aí era o que você fazia. E aí você chega em São Paulo, que já, esses anos assim, já era uma cidade assim, né? Isso do São Paulo era o sonho de todo catingueiro que completava 18 anos. Ir para São Paulo. Era ir para São Paulo. Dezenas de amigos meus já tinham ido a São Paulo e voltava de São Paulo contando os causos ao modo deles, né? E esses causos, às vezes, a gente passava a noite acordado na rua, sentado no passeio, ouvindo os causos dos amigos que foram para São Paulo. E o que era São Paulo, e o que é que fazia lá e como é que isso acontecia lá, a partir dessas personagens, não era nem pessoa, virava um personagem. Personagem. E normalmente então voltava com alguma novidade de lá, né? O sonho era voltar. Era voltar. Sim. E aí meu pai, quando chegou em Iraquara, ele não gostava muito de São Paulo. Sim. Por que ele disse que não gostava de São Paulo? Porque ele vendia coisas em São Paulo, quando morava na Baixada da Fluminense. Ele disse que uma vez estava vendendo uns cocos da Bahia lá, o cara encheu o saco dele, ele quebrou um coco na cabeça de um camarada, ele não gostava de violência, né? E aí o cara disse que ele não gostava de São Paulo. Sim. Disse que as pessoas daqui, em vez de ficar aqui e trabalhar aqui, se trabalhasse aqui a metade do que trabalhava lá, ninguém precisava de ir para lá e estava todo mundo bem. É uma pena essa coisa, né, da gente largar a casa da gente. Dava trabalho para as pessoas não em São Paulo, em época que não estava produzindo nada. Essas épocas de junho, de julho, agosto, né, até setembro, porque essas regiões da Caatinga, ela tem climas muito bem definidos. Então, a época de plantar o que se come, o feijão, o milho, a melancia, a abóbora e etc., é quando cai as primeiras chuvas das ramas ou dos umbus no mês de agosto. Antigamente era mês de agosto, né? Milho mesmo você planta em São José para colher no São João. No São João, mas plantava lá nessa região também, agora nesse período para colher em março. Sim. Para colher no São José. Sim. Entendeu? Então você plantava para comer no São José e plantava no São José para comer no São João. Em termos de milho, as comidas ligadas ao milho, né, o mingau, a pamonha. Pensa numa pamonha gostosa que minha mãe fazia. Então, essas coisas todas da vida catingueira, ela não é muito diferente dessa comida natural daqui de Conquista, que provavelmente a Melinha, né, e os familiares dela vivenciaram algo semelhante ao que minha mãe e meu pai vivenciou e que eu, como menino, também vivenciei. Então, falar dessas coisas que nós estamos falando aqui, de certa maneira, está falando de parte da vida de Amelinha. Com certeza, sem dúvida alguma. É a vida mesmo, vida pessoal. Pessoal. Ela adorava comida e fazer comida, e adorava dar comida, fazer comida na casa dela para os amigos comer. Gostava. Ela era essa figura, né, generosa, simples, né, querida, humana. É tanto que essa entrevista aqui nesse ambiente, ou essas entrevistas que vocês têm feito aqui nesse ambiente, que é ao pé do fogão, é algo epistemologicamente
e metodologicamente muito importante. A conversa tá boa, a gente tá até esquecendo da comida. Ó, vou botar aqui a cebola. Vou botar a cebola roxa, viu, Gustavo? Aqui a gente bota... Antigamente na Caatinga não se falava de cebola branca. Sinônimo de cebola era cebola roxa. Cebola roxa. Vou botar um pouquinho de cominho. Essa pimenta aqui eu moí aqui agora. Vou botar mais um pouquinho aqui. O sal eu vou dar o tombo dele. Eu vou... Quando a gente misturar lá, porque o torresmo, tá vendo? Eu boto... Tem algum sal, né? Já tem. Mas aí depois... O torresmo, eu boto ele, quando eu termino de fritar, na farinha, para não amolecer. Uhum. E depois eu jogo lá. E com essa farinha aqui que já tá no jeito, né? Sim. Essa coisa da esperança, de fazer chover, isso aí tá ligado a essa fé que o sertanejo tem, que é de uma lindeza, né? De você jogar um feijão numa terra seca e você falar assim, vou esperar aqui, daqui um dia eu vou catar, e esperar a chuva chegar. Então vamos lá, categoricamente filosofar em sertanejo. Então, quando a gente está perguntando aqui que comida é essa que sustenta, vamos bater machado em enxada e puxar enxada e etc. o dia todo. Essa comida tem que ter o feijão, tem que ter o arroz, tem que ter a farinha, tem que ter a carne, né? E o leite, uma vez ou outra, e as verduras e frutas que a região produz, que aparecer na hora. Mas o feijão, o arroz e a carne e a farinha é o cotidiano. Tá. Que ingredientes é que tem isso e como olhar para esse tipo de comida sem o preconceito e sem a discriminação? Então, quem quer que seja que venha estudar isso aqui, qualquer físico-químico que venha me dizer isso aí, nada do que ele me disser servirá de testemunha mais importante para mim do que eu assistir o dia a dia da vida dos trabalhadores, comendo o que eles comem e fazendo o que eles fazem. Isso é vivência e coisas que eu vivenciei, que eu experimentei minha vida toda desde criança. E vi, fiz também. E tá vivo por causa disso. Estou vivo por causa disso. Vamos para a mesa que a gente vai experimentar essa farofa, né, professor? Vamos embora. Gente, pois é, a gente terminou a farofa de andu, né? É tanta farofa, né, professor? A farinha é um milagre, né? Sim. Jogou qualquer coisa dentro de farinha... Resolve. A gente fez essa farofa de andu aí à base de muita conversa. Professor Itamar aqui, filósofo. Na verdade, Itamar, amigo de Amélia, assim, demais. E a gente teve boas lembranças, assim. Né? Que nada também como os amigos... para contar essa história dos parentes, né, professor? Com certeza. Esse outro lado aí. E agora vamos experimentar aí a farofa, coisa nossa mesmo, né? Sim. Coisa nossa mesmo, né? Sem grandes, assim, novidade, mas esse cotidiano nos agrada. Eu como farinha todo dia, farinha, feijão e arroz. E quando nós fomos... O pessoal lá em casa reclama, e aí fica todo mundo, os netos... A mulher e todo mundo querendo comer o mexidinho de vovô. Porque eu primeiro boto feijão, depois boto farinha, mexo o feijão com a farinha, depois boto o arroz, mexo o feijão com a farinha e o arroz, e aí fica um mexido. E todo mundo quer comer o mexido de vovô. Mexidinho no prato. O mexidinho de vovô. De vovô. Eu chamo vovô. Que coisa linda. Professor, fica à vontade, quiser colher, nós temos. Aqui tá bom. Essa farinha... Delicioso. O bolo da farinha é muito bom também. Tá aprovado, né, professor? Tá aprovado. Nota 10. Gente, tem uns convidados aqui que eu tenho que alimentar também. Professor Itamar, gratidão sua presença aqui. 1000 vezes eu vou lhe agradecer pela conversa essa tarde, essa aula. Porque não é uma aula, aula de vida. A filosofia tá aí, né, professor? Na observação que a gente faz, né?
E aí, eu falei com ele que você tem que escrever a história da vida dele, da família, porque tem muita coisa boa aí. E cada dia que a gente recebe uma pessoa aqui, a gente aprende tanta coisa que a gente não quer nem deixar a pessoa ir embora. Mas aí, como diz meu pai, a pessoa tem que ir para voltar. E ele vai ser sempre aqui da casa. Ele foi da casa de Amélia, então tem a chave daqui do Espaço Amelinha. O coração da gente aí tá junto. Obrigado. Pois é, gente. Viva a farofa de andu, viva a farinha, né? Viva a filosofia. Viva. Como diz aquela música, moro na filosofia, né? Pra queimar amor e dor. Exatamente. Então, gente, até a próxima receita. E eu continuo aqui, que eu não vou deixar ele embora. O professor Itamar. Eu agradeço também pelo convite, né? E por esse convívio aqui com essa equipe de filmagem elegante, né? Simpáticos, Com certeza. profissionais qualificados e de responsabilidade, com a nossa amiga e irmã, Com certeza. parceiros de muito tempo. Até mais, gente.